Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos tratar da equação da corda vibrante. Vou mostrar como obter esta equação e como resolvê-la. Então vamos à nossa aula. Então, como estamos tratando da equação da corda vibrante, é necessário observar alguns aspectos importantes para conseguir achar uma solução para essa equação. Primeiro, nós consideraremos essa corda com um tamanho L fixo, aplicaremos uma tensão constante nesta corda. A corda é constituída do mesmo material, ou seja, a sua densidade é constante. Os pontos da corda vão se movimentar em um plano. Você tem uma força de reação nos extremos, que é dada pela tensão que você aplica na corda, e a velocidade de propagação dessa corda está na direção Y. Bom, como queremos obter a equação da corda vibrante, eu vou supor aqui uma pequena corda, onde eu pego as duas extremidades dessa corda e faço ela vibrar presa nessas duas extremidades, certo? O que acontece? Se você olhar a tensão nessa corda, na direção X, ela é constante, ou seja, na direção onde eu estou esticando essa corda. Tá? Então a tensão é igual, porque essa corda se mantém presa em duas extremidades, em dois pontos fixos. O que eu faço com essa corda é aplicar uma tensão em Y que faz com que ela se movimente. Você tem uma vibração. Então agora nós vamos olhar como colocar esse aspecto matematicamente. Então, utilizando que força é igual a massa vezes aceleração, nós podemos calcular as tensões na corda. Então, horizontalmente, como eu mostrei para vocês, a tensão na corda é constante. Então, se você olhar essa figura, eu descrevi um ângulo alfa e um ângulo beta, que são ângulos formados por essa corda com relação à componente horizontal. Então, nós temos simplesmente que T1 cosseno alfa igual a T2 cosseno beta igual a T, então, na direção horizontal, o X, essa tensão é constante. Veja que eu já defini que eu peguei um infinitésimo diferente da corda, ou seja, uma distância x mais h. Quando eu faço isso, eu consigo observar que verticalmente, como eu consigo fazer a corda oscilar com uma velocidade na direção y, nós temos que a tensão vertical ela vai ser diferente da tensão 2 vertical desta corda. Então, o que nós temos que fazer agora é construir uma equação utilizando as forças resultantes para conseguir descrever o movimento desta corda. Primeiramente, nós temos que definir uma coisa importante. Não adianta falarmos em massa da corda. É mais fácil falarmos em densidade. Como essa corda ela é feita de um mesmo material, então ela tem uma densidade constante. Então, podemos dizer que a massa é igual a densidade vezes o infinitésimo ΔX, que é um incremento no tamanho da corda, ou seja, você pega um pedaço da corda muito pequeno e diz que as propriedades desse pequeno infinitésimo da corda valem para toda ela. E podemos definir a aceleração como a variação dessa função U que está relacionada à função que descreve o movimento da corda com relação ao tempo. Que a variação da componente vertical ou a diferença dessa componente vertical vai criar uma força nesta corda, que vai fazer com que ela se movimente na direção vertical. Vimos então como descrever a componente horizontal. O que eu vou fazer simplesmente com esta equação é dividir toda ela pela tensão. Como nós vimos, que a tensão na direção horizontal ela é igual, nós podemos fazer esta manipulação matemática. Quando fazemos isso, nós ficamos
do lado esquerdo, simplesmente com tangente de beta menos tangente de alfa, igual à expressão do lado direito que está relacionada à força. Veja que esses dois lados, como tangente de beta e tangente de alfa são adimensionais, o lado direito da equação também é adimensional. Quando nós fazemos isso, a descrição de derivada está relacionada à tangente. Então, nós temos basicamente que a tangente de beta é quando você altera um pouco o comprimento. Acorde, você olha na posição x e uma posição mais dx. Então, nós temos essa tangente de beta. E a tangente de alfa é du dx numa posição x. Então, você está olhando o quê? A variação da tensão na direção vertical. Depois disso, nós dividimos por um outro infinitésimo ΔX em ambos os lados, nós chegamos a algo bastante importante que nós conseguimos escrever isso como a derivada segunda. Nós temos a equação diferencial que rege o comportamento da equação da corda vibrante, onde nós temos o termo C ao quadrado, que é igual à tensão na corda, dividido pela sua densidade. A partir disso, nós temos que olhar as condições de contorno da nossa corda. Como ela está presa nas duas extremidades, ela não oscila nessas duas extremidades. Então, essa função de onda se anula nas duas extremidades. Então, nós podemos, desta forma, também utilizar a separação de variáveis para essa equação. Escrever o de x de t como uma função x de x vezes uma função t de t. Como eu já mostrei para vocês, nós podemos separar as duas equações de uma equação em x e numa equação em t. A partir disso, nós temos que resolver essas duas equações diferenciais. Depois que fazemos a separação das variáveis, nós temos que observar que tipo de solução nós temos. Se olharmos a corda vibrante, como ela se comporta? Como uma função periódica, uma solução periódica. Então, lembre-se que quando nós falamos em soluções periódicas, nós queremos obter soluções da forma elíptica, onde nós temos raízes complexas que podem ser decompostas na forma de senos e cossenos. Fazendo isso, nós conseguimos obter a solução em x na forma de senos e cossenos, como mostrado aqui. Então, nós temos que a exponencial de kx é igual ao cosseno de kx mais i seno de kx, exponencial de menos i kx igual a cosseno de kx menos i seno de kx. Então, nós podemos escrever a solução da equação com relação à variável espacial como a cosseno de kx mais b seno de kx. Então, agora temos que procurar soluções físicas para o nosso problema. Com isso, nós aplicamos as nossas condições de contorno, que a função se anula nas duas extremidades, ou seja, nos dois pontos que eu estou prendendo esta corda vibrante. Então, nós temos que em x igual a zero, a constante, se x igual a zero, o seno de zero é zero, e o cosseno de kx, ou de k vezes zero, é igual a 1. Então, nós temos que x igual a zero igual a igual a zero. Então, a constante a deve ser nula. Então, sobrou o segundo termo na outra extremidade, onde a corda está presa. Então, nós temos aqui que esse segundo termo também tem que ser nulo, tem que se anular essa função. Então, nós temos b seno de k vezes L. Então, b, neste caso, tem que ser diferente de zero. Quem se anula é a função seno de k vezes L. Mas onde o seno de k vezes L se anula? Se anula quando k vezes L seja igual a π, 2π, 3π, 4π e assim por diante. Quando nós fazemos isso, nós temos que k vezes L é igual a nπ. E o nosso k, então, pode ser escrito como nπ sobre L. Então, aqui nós conseguimos obter a nossa solução em x igual a b seno de npx sobre L.
Então agora nós temos a equação em T. Lembre-se uma coisa bastante importante. Se nós observarmos as condições de contorno, nós não temos condições de contorno com relação à equação temporal, certo? Então o que nós temos que fazer simplesmente é obter as soluções periódicas para essa equação. Então nós obtemos que t de t igual a c cosseno de ômega t mais d seno de ômega t. Se observarmos bem, faz todo sentido termos soluções periódicas para esse problema. Então, a nossa solução geral é o produto das duas soluções, de x e t de t, que é dado pelo seno de npx sobre L, mais a multiplicação com os termos relacionados à variável temporal. Então, nós temos que observar uma coisa bastante importante. Nós conseguimos obter uma solução geral para essa equação na forma U de n de x de t, que é dado pelo produto dessas funções periódicas. Só que nós temos que observar o seguinte. Veja que nós temos um np ou n multiplicando cada um desses termos, porque nós podemos ter as possibilidades de raízes da equação em seno. Você pode pôr n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então, todos esses termos são soluções dessa equação diferencial. Então, nós podemos escrever tudo isso como um somatório. Então, se você tem um conjunto de soluções que resolvem essa equação diferencial, a soma dessas soluções também é uma solução para a equação da corda vibrante. A ideia desta videoaula é mostrar a solução da equação da corda vibrante. Num primeiro momento, você pode pensar que a solução simplesmente descreve o movimento de uma corda presa em suas duas extremidades, onde nós aplicamos alguma perturbação que gera uma oscilação. Então você vai pensar, puxa professor, isso aí só serve para a corda vibrante? Não. A equação da corda vibrante é muito importante em mecânica quântica. Porque se você entende a equação da corda vibrante clássica, você pode aplicar isso para tentar mostrar como é a solução da equação de Schrödinger. Então veja, é um caso simples, clássico, nós não entramos em detalhes sobre a estrutura da matéria ou sobre aspectos quânticos, mas a solução da equação da corda vibrante é bastante importante em física. Então se você quiser ver essa solução completa da corda vibrante, tem uma aula no meu canal no YouTube que tem mais ou menos 40 minutos explicando como é que é a solução da corda vibrante. O que é necessário vocês observarem aqui é que você recai em soluções periódicas que você consegue resolver, não com tanta facilidade, não vou chegar a falar que isso é fácil, mas que você consegue ter uma descrição do movimento da corda vibrante. Então, na nossa próxima videoaula nós falaremos sobre a equação do calor, que é outra equação bastante importante em física. Então, até a nossa próxima videoaula.